Muito bem. Pronto? Bom, boa noite, é uma satisfação estar aqui com vocês. E como o Everaldo falou, né? Aliás, eu vou até pedir o seguinte, que a gente vamos cravar 40 minutos aqui no máximo, né? Você me sinaliza aí, vai me sinalizando quando der. Faltar uns 10 minutinhos assim, que a gente... porque eu tenho muito prazer na presença de Deus, na palavra de Deus. E tem hora que a gente embarca assim e vai longe na palavra, né? Então eu me chamo Gil Vicente Gama, eu estou à frente de dois ministérios, um chamado Ministério Empreendedor Cristão, fundado no Rio de Janeiro em 2019, e o outro é o Caminho da Unidade Cristã. Todos os dois, eles têm uma característica, eles são ministérios interdenominacionais. Judeus messiânicos, judeus que acreditam em Cristo, que creem em Cristo, católicos e evangélicos também. Todos eles participam desse trabalho que eu venho desenvolvendo. Quantos aqui são católicos, por exemplo, que vieram da Igreja Católica? Ah lá, tem um lá, outro aqui, né? E eu também vim da Igreja Católica, né? E eu faço parte da Igreja de Cristo, todos nós que estamos aqui. Né? Essa questão de designação, você é evangélico, de qual denominação você faz parte? Eu sou batista, eu sou assembleano. Na realidade, nós somos todos cristãos, né? E o mundo quer que nós sejamos vistos dessa forma, independente das nossas diferenças, independente das nossas origens. Deus, quando olha para nós, quando nós nos convertemos, ele vê Cristo em nós. Olha, se ele vê Cristo em nós, nós somos todos cristãos, independente da nossa denominação. E eu quero começar falando para vocês um pouco do meu testemunho pessoal. Eu tenho 58 anos, sou advogado no mundo secular, e eu comecei a minha carreira de advogado cuidando de meninos de rua. Eu ia para a rodoviária aqui de Brasília, para vocês terem uma ideia, e fazia mobilizações. Naquela época não havia ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu inclusive ajudei a criar, e nós íamos para as ruas de Brasília para buscar crianças, né, meninos e meninas que estivessem na rua, morando na rodoviária. Conheci muitas malocas deles. Ali na rodoviária eu posso dizer para vocês que eu conheço cada buraco da rodoviária aqui de Brasília. E nós íamos lá para resgatá-los, tirar da rua, saber quem eram os pais, se não houvesse pais, se a gente tinha um parente que pudesse cuidar deles, enquanto ainda estava nesse processo abrigo dentro do governo. Então trabalhei muito nessa área. E eu trabalhava porque um dia eu estava num semáforo e eu vi uma criança dessa me pedindo dinheiro. E quando eu olhei para ele, de alguma forma Deus me fez me ver nele. E eu pensei assim, puxa vida, e se fosse eu nesse lugar? E aquilo moveu o meu coração, aqueceu o meu coração, e eu comecei a trabalhar para tirar essas crianças de rua de Brasília. Na época, como eu falei, não havia ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fui trabalhar na implantação do Estatuto, na criação, depois da implantação. E hoje nós temos aí, até recentemente, agora desse final de semana, teve eleição para Conselho Tutelar. Um projeto que foi uma ideia que eu, graças a Deus, ajudei a criar há mais de 30 anos atrás. Uma pequena semente. E essa pequena semente, ela floresceu em muitas direções. Eu, por exemplo, depois eu fui trabalhar com educação, cheguei a ser dono de colégios, de faculdades em Brasília. Só que, nesse caminho, a minha vida ganhou um rumo completamente diferente. Eu, que já tinha militado tanto por crianças, tinha dormido na rua, às vezes fazendo vigília no meio da rua, né, com essas crianças. Eu comecei a ver a vida por um outro lado. E esse lado não foi muito bom para mim. Eu comecei a ver a vida por um lado de dinheiro.
somente dinheiro. A gente fala que Cristo até nos ensina, né, que o amor ao dinheiro é que é o problema. O dinheiro não é o problema. É quando você tem amor ao dinheiro, quando você tem apego ao dinheiro, e o dinheiro começa a mandar em você, aí nós temos um problema. Porque o dinheiro é muito útil. Serve para pagar conta, serve para construir uma casa, serve para alimentar o filho, dar estudo, ter uma casa digna. Mas quando a gente deixa o dinheiro tomar conta, virou uma idolatria. E eu, infelizmente, entrei nessa idolatria há uns anos atrás. E essa idolatria, ela me custou muito. Me custou muito caro. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a ser já, naquela época, né, aqui em Brasília, um dos maiores empregadores da cidade. Ceilândia era a nossa base. Colégio de faculdade na Ceilândia. Chegamos a ter mais de 450 funcionários na época, era muita gente. Tínhamos quase 10 mil alunos, para vocês terem uma ideia. E disso a zero foi rápido. Foi muito rápido. Eu vendi a minha participação na faculdade, depois fui cuidar de outros assuntos. Mas eu percebi dentro de mim que eu havia me afastado dos propósitos que Deus tinha para a minha vida. E eu não encontrava Deus de novo. Eu não conseguia encontrar Deus. Cada um de nós traz um vício. Cada um de nós tem uma ferida dentro de nós. Às vezes esse vício vai para a questão de drogas, vai para a cerveja, para a bebida. O meu foi para uma outra direção. O meu foi para um vício sexual. E esse vício me custou muito caro. E eu tive que trabalhar muito para ser liberto dele. E a minha pregação, não a minha, de Deus, né? Porque eu não estou aqui falando em meu nome. Quando uma pessoa vem aqui para esse púlpito, a primeira coisa que ela tem que fazer é abrir mão de si próprio. Eu não estou falando de mim, eu estou falando do que Deus fez na minha vida. Eu não quero aqui falar uma palavra do Gil, mas eu quero, desde que eu comecei a preparar essa palavra, eu falei, Senhor, que o Senhor fale. Não sou eu, mas é Cristo em nós. E essa é a esperança da glória. Nós não temos esperança em nós. Eu não tenho esperança em mim. Mas quando Cristo entra na minha vida, aí Ele me ensina, Ele me orienta, Ele me abre os olhos e me dá uma nova esperança. Ele me dá uma glória lá na frente. Nesse percurso eu aprendi uma coisa muito importante, que a vida não é quando a gente começa. Não é quando a gente começa. Tem muita gente que começou em berço de ouro e acabou na rua. Outros não tiveram pai, não tiveram mãe, não tiveram um lar estável e terminaram a sua vida de uma forma muito digna. Na Bíblia nós temos várias pessoas assim. Vamos pegar o mais famoso deles, Salomão, por exemplo. O mais sábio dos homens acabou a vida de uma forma terrível quando você estuda a história de Salomão. Por quê? Porque ele se afastou de Deus. Ele tinha a sabedoria que Deus deu a ele. Mas na medida em que ele se afastava de Deus, começava a adorar outros deuses, na hora que ele começou a entrar o principal pecado dele, a vaidade, ele até escreve sobre isso, tudo é vaidade. Aí ele foi se afastando de Deus, foi se perdendo e terminou a vida de uma forma muito ruim. Sansão era um grande homem, né? Olha como é que ele terminou a vida dele. Muitas histórias que nós temos na Bíblia são de pessoas que também inversamente começaram a vida muito ruim. Vamos pegar o exemplo de José. José foi vendido como escravo, foi para a prisão, foi para a masmorra no Egito. Deus o levantou e o colocou numa posição de ser o primeiro-ministro de um faraó. Então, meus irmãos, essa palavra que eu trago para vocês aqui agora é que não importa aonde você está ou como a sua vida começou. O que importa é para onde você está indo. É para onde Cristo, que está falando no seu coração, está te direcionando. Para que lá na frente, quando chegar aquele momento do nosso descanso,
você vai terminar a vida de uma forma muito melhor do que quando você começou ou até o ponto que você está agora. Isso é o que importa na nossa vida. E se tem alguma coisa que eu valorizo muito na minha vida hoje em dia, não é carro, não é título, não é as coisas que eu tenho, mas é a presença de Deus no meu coração. E eu sinto quando eu dou uma escapadinha fora dele. Eu sinto quando vem a fúria, a ira dentro do meu coração, contamina o meu coração, e aí eu dou aquela saidinha debaixo das asas de Deus. E esse é que é o discernimento que Deus quer de nós. Quando a gente souber que saiu, nós fomos convertidos para ter esse discernimento. Quando Cristo entra no nosso coração, Ele nos fortalece para cair a ficha na mesma hora e a gente voltar para a posição. Porque a grande maioria das pessoas está presa ao dinheiro, está presa ao pecado, está presa à sexualidade, está presa ao vício, não consegue sair. Está amarrado ali, está preso naquela situação. A vida não se desenvolve. Tem pessoas, às vezes, que são milionárias, que têm muito dinheiro, mas estão presas no vício, estão presas num ciclo vicioso, que aquele dinheiro não traz bênção para ele, e só maldição. Temos que orar por essas pessoas. Temos que orar uns para os outros, a todo instante. E essa palavra, né, que eu trouxe aqui para vocês, quando eu me converti numa situação fora do Brasil, onde eu estava programando a minha morte. Eu ia me suicidar. Só que eu fiz a coisa de tal jeito que eu não queria que parecesse um suicídio. Queria que parecesse um acidente de carro. Eu tinha vergonha de achar que, por exemplo, ficaria na marca do meu filho, dos meus filhos, meu pai se matou. Eu não queria que aquilo ficasse na história dos meus filhos. Então eu programei um acidente de carro. E esse acidente de carro mudou a minha vida, porque dentro de um túnel, onde eu tinha programado esse acidente de carro, Deus me resgatou, me tirou dessa situação. E eu estou aqui hoje na frente de vocês. Eu cheguei, meus irmãos, no fundo do poço. Se tem uma coisa que eu conheço, é o fundo do poço. Porque eu preparei esse acidente de várias formas. Eu conheço, se eu disser para vocês que eu conheço quase todas as formas de suicídio, eu sei todas elas. Desde eletrocutar numa banheira, tomar veneno de rato, tomar veneno de qualquer natureza, se jogar de um prédio. Eu conheço, porque eu estive lá, eu vi exatamente isso que estava para acontecer comigo. E Deus me resgatou. E hoje eu estou aqui na presença de vocês. Então eu sei os limites do ser humano, porque eu cheguei neles. Eu sei ao ponto que nós podemos chegar, da ausência total da presença de Deus. O inferno é o inferno porque Deus não está lá. Deus não está lá, por isso é que ele é o inferno. A tormenta que está no inferno, feito para os demônios, para Satanás e seus seguidores, como diz Cristo, ele é o que é, porque Deus não está lá. E nós temos discernimento, e Deus está nos dando esse preparo para saber quando Ele está conosco, quando nós estamos com Ele. Porque nada, segundo a palavra, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem a droga, nem a falta de dinheiro, nem a falta de saúde. Nada pode nos separar do amor de Deus. Ele está sempre ali, pronto para nos alcançar. E Ele está ali porque tudo tem um princípio, né? E depois que eu fui resgatado por Deus, eu fui atrás desse princípio. O princípio de Deus, aonde que tudo isso começou? Lá em Gênesis 12, 3, vocês não precisam abrir, eu vou falar aqui para vocês, a Bíblia. Em Gênesis 12, 3, Deus alcança Abraão
E olha o que ele diz para Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O nosso pai da fé, nós somos filhos de Abraão também, nós viemos de Abraão, Cristo veio de Abraão, Davi veio de Abraão, toda a árvore genealógica de Cristo começou lá no chamado de Abraão. Abraão era um empresário, era um grande empresário. Abraão tinha muitas posses, mas incrivelmente, Abraão não tinha posses de terra. Depois tem até uma pregação minha na internet falando da história de Abraão. Era um grande comerciante. Tem histórias de Abraão negociando com os egípcios naquela época. Ele tinha uma característica, né? Eu fui estudar mais sobre Abraão. Ele construiu o seu acampamento em encruzilhadas de passagem de estradas. E ele dava uma coisa que Deus ama quem tem. É hospitalidade. Receber as pessoas, mesmo os desconhecidos, na sua casa. Deus ama a hospitalidade. Porque no Apocalipse está escrito, Cristo falando: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo e tua família. Cristo não invade a nossa casa, ele bate na porta. Ele bate na nossa mente, ele bate no nosso coração e pergunta: posso entrar? Glória a Deus, aleluias. Se você falar que não, tudo bem, ele vai seguir a vida dele. Lá na frente ele vai te encontrar de novo. E quando nós abrimos a porta da nossa casa, do nosso coração, qual é a principal casa que nós habitamos? O nosso corpo. Certa vez perguntaram para Cristo: onde é que está esse reino dos céus que você tanto fala? Ele falou: o reino dos céus está entre vós. Onde é que está esse Espírito Santo? O Espírito Santo está dentro de você. Essa hospitalidade, nós recebemos o Espírito Santo na nossa casa, no nosso coração. A hospitalidade, nós recebemos um irmão que está numa necessidade. A hospitalidade de cuidarmos de um casal que está precisando. A hospitalidade, como Cristo recebeu. Lembra da história de Cristo antes dele nascer? Não tinha lugar para eles se hospedarem, porque era uma época de tabernáculos, né? Que inclusive nós estamos vivendo essa época de tabernáculos agora, essa semana. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, era uma grande festa em Jerusalém, não tinha hospedagem para Maria, grávida, quase parindo ali, tendo a luz. E eles foram recebidos, né, Tem muitas controvérsias sobre isso, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Foi recebido num lugar, né, onde os animais ficavam. Veja só, foi uma hospitalidade que deu a Maria a condição dela receber a Jesus. E esse chamado nasceu em Abraão. De Abraão, Isaac e Jacó, chegou até nós. De outro lado, foi por Ismael, que gerou os muçulmanos. Hoje eu trabalho, por exemplo, numa agenda dentro do mundo muçulmano, a Arábia Saudita. Nós estamos falando de 2 bilhões de muçulmanos em todo o mundo. Descendentes de Abraão, assim como nós, foram por Ismael. Deus tem um propósito para eles, sim, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem um propósito, senão ele teria matado Ismael, senão ele teria matado Agar, a mãe de Ismael. Teria acabado com aquilo? Não, ele preservou e gerou o mundo muçulmano. 2 bilhões de muçulmanos no mundo, que estão fazendo, inclusive, acordos, chamados Acordos de Abraão, junto com Israel, para trazer a paz para o Oriente Médio. Olha Deus usando os descendentes de Abraão. Meus irmãos, esse chamado, ele foi personificado numa pessoa, em Cristo, como nós estamos falando. Para mim, um dos textos mais lindos que traduz quem é a pessoa de Cristo é João 1:1. Olha o que diz. Ele é um pouquinho comprido, vai de 1 até 17.
Mas para mim é o texto principal da Bíblia, porque a Bíblia ela fala de Cristo, do início do Jardim do Éden até Apocalipse. Em João 1 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Com quem esse ele que estava com o princípio com Deus? Era Cristo que estava com Deus na criação do mundo. Lá em Gênesis fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem é que estava com Deus naquela hora? O varão perfeito, o modelo para a humanidade do Adão que ele estava construindo em Cristo, estava lá com ele na criação. E o primeiro Adão pecou. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha, a vida é a luz dos homens. Eu que estava lá no buraco, querendo matar, acabar com a minha vida, eu estava na escuridão completa. Quantas vezes vocês devem ter se sentido na escuridão completa, no meio da rua, no meio de um vício? Aquela escuridão da alma. E a luz é Cristo que nos alcança. É aquela frechinha que se abre na porta do nosso coração. E ele entra e faz morada. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam, porque a luz do mundo veio, mas as trevas não compreenderam ainda. É uma luta diária, essa luta de estarmos na presença de Deus e estarmos fora da presença de Deus. Claro, pode. Não se assuste, você está com a cigarra, o senhor é o nosso. Olha ela aqui. Deixa ela aí, a minha mulher tem pânico disso. Deixa ela aí, pô. Por algum motivo ela está ouvindo a pregação aqui, né? Tem umas pregações que às vezes está o padre pregando e o cachorro fica do lado ouvindo, né? Já viu isso? Aqui temos uma cigarra ouvindo a pregação de hoje. Deixa ela aí. Continuando. Olha só o que diz aqui na frente. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Ele iria anunciar a Cristo. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João Batista, ele diz o seguinte: hoje eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com fogo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E é esse fogo que nós recebemos. É esse fogo que Deus mandou ao mundo através do seu Filho, que nos alcançou na latrina de uma rua, que abriu uma frechinha de luz, entrou no nosso coração, transformou a nossa vida, e esse fogo que nos aviva e diz: levanta, anda, caminha. A sua história não acabou. Ainda tem muito a ser feito. Ainda tem um legado que você vai deixar para a sua vida. Ainda tem um legado que você vai deixar para a sua família. Ainda tem um legado que você vai deixar na tua história, porque as pessoas vão olhar para você e vai falar: quem é aquele que está caminhando lá? Não era aquele que morava nas ruas? Não era aquele que era viciado? Não é aquele que destruiu a casa dele? Não é aquele que acabou com a fama da toda a família dele? Que renegou os filhos? É aquele que agora está de pé. É aquele que estava lá na rua e agora está de pé. Quem é que botou ele de pé? Tomou que remédio? Qual foi o remédio que ele tomou? Quero ir lá na farmácia comprar esse remédio. Ele fala: meu irmão, o remédio está aqui no meu coração. Glória a Deus, aleluia. É a morada de Deus que veio para cá habitar em mim, me alcançou, vem me restaurando dia após dia. E ele falou: você vai mudar a tua história. Você vai escrever uma nova história. Os teus filhos vão testemunhar de você. Aquele homem que você devia dinheiro vai testemunhar de você. Aquele que te gerou morte vai testemunhar de você. Vai falar: ali está um homem que foi alcançado pela palavra de Deus. Glória a Deus. É isso que João está falando aqui. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Esse habitou entre nós é tabernáculo. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Isso é estar vivendo entre nós. Os judeus têm, durante essa festa de tabernáculo, quando Cristo nasceu, história, né? Na Bíblia não diz quando Cristo nasceu, né? Claro que diz. Porque estavam lá na festa de tabernáculos, por isso que eles não tinham lugar para se hospedar. E Cristo nasceu nessa época. Essa é a época que Cristo nasceu. 25 de dezembro, que foi instituído. Sabe quem nasceu em 25 de dezembro? Um cara muito famoso na Bíblia. Um cara que fez a Torre de Babel. Nimrod nasceu em 25 de dezembro. Olha como é que foi distorcida essa história toda. Olha como é que foi distorcida. Continuando, uma das coisas que eu vi me transformando durante essa minha caminhada era entender a lei e a graça. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha sido um fora da lei. Lógico que eu tinha. Se eu estou casado e eu estou traindo, eu sou um fora da lei. Por quê? Porque o mandamento de Deus fala para nós sermos fiéis. Como é que eu posso ser fiel a alguém nos negócios se eu estou traindo a minha mulher? Não tem como. Como é que eu posso ser fiel a um sócio meu se eu estou traindo a minha mulher? Que é a primeira sócia que Deus me deu. Glória a Deus. A primeira sócia que Deus me deu foi a mulher. Ela que convive comigo, ela que sabe das minhas inseguranças, da minha fortaleza, ela que olha para o meu caráter e fala, você falou bonito lá, mas eu sei quem é você. Não é assim que a mulher fala? Aquela mulher que lá atrás deve ter dito a você, não faz negócio com esse cara não que vai dar errado. Foi lá, fez e deu errado. Aí você fala, essa mulher tem uma língua de jararaca, tudo que ela fala pega. Não foi assim? Quem já não passou por isso? Foi para isso que Deus inventou a mulher. Para ela falar para nós coisas que nós não estamos vendo. Chamar a nossa atenção, desde a nossa personalidade, para coisas que nós não estamos vendo. A mulher tem essa característica, ela nasceu para isso. Glória a Deus que seja assim. Glória a Deus. Lá atrás, quando Eva propôs a Adão de ir lá comer o fruto, né? Vocês acham que Eva não viu que talvez Adão tivesse uma determinada fraqueza, talvez de querer ser igual a Deus? Porque foi o que a serpente propôs. Quando você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ver como Deus vê. E aí, se você fosse chamado para ver as coisas como Deus vê, você iria? Quem é que ia te fazer essa proposta? Satanás fez ela a Cristo. 40 dias no deserto, Satanás foi atrás dele. Falou, opa, vamos cá, vamos bater um papinho aqui. Está vendo ali essa riqueza dessa cidade que está na sua frente? Eu vou te dar ela. Só você me adorar, eu te dou essa cidade inteira aí. Cristo recebeu isso. A primeira queda não ocorreu em Adão. A primeira queda ocorreu lá atrás, no céu. Quando Lúcifer levou 1/3 dos anjos do céu. Cara bom de conversa esse. Levar 1/3 dos anjos do céu, o cara tem que ser bom de lábia, já começa por aí. Levou 1/3. Anjos caídos vieram para cá. Satanás e seus demônios aqui se transformaram em demônios. Os anjos caídos se transformaram em demônios. Porque quiseram ocupar o trono de Deus. E a todo instante, nós temos demônios agindo na nossa vida, querendo ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Que vem com várias propostas, diga-se de passagem. Vem com uma proposta de uma mulher boazuda, vem com uma proposta de um carro bacana, vem com uma proposta de um prazer momentâneo de uma droga, de uma bebida. Toda hora nós temos demônios oferecendo propostas para nós. E a nossa diferença em relação às pessoas que não se converteram ainda é que Deus habita em nós através de Cristo. E nós podemos dizer não. E Ele nos fortalece.
Os outros não conseguem dizer não, porque estão presos. E Cristo veio ao mundo, como luz do mundo, para quebrar a escuridão, para romper a escravidão, para nos libertar de vícios, para nos libertar de uma visão pequena da realidade. Eu lembro de uma vez um testemunho de um amigo meu que ele chegou na rua, né? Foi morar na rua, e um dia ele estava abrindo uma lata de lixo para pegar restos de comida. E quando ele abriu aquela lata de lixo, que ele abriu aquele resto de comida podre que estava lá dentro para comer, ele ouviu uma voz. Essa voz perguntou para ele. Perguntou não, essa voz disse a ele: você é meu filho amado. E essa comida não é o que eu tenho para você. Ele jogou aquilo no chão. Tem um ministério, inclusive, muito bonito, que frequenta várias igrejas, inclusive levando peças de teatro, onde ele fala desse testemunho dele. E a partir daquele momento, nunca mais ele comeu restos de comida das lixeiras. Nunca mais. Porque ele viu que ele tem um Deus junto com ele. Ele viu que ele tem a presença de Deus no coração dele. É essa graça que nos alcança. É essa graça de Deus que veio sobre nós. E essa graça nos deu o quê? A chance de nos restaurarmos. De andarmos segundo o mandamento de Deus. Há uma grande disputa na igreja. Ah, nós nascemos na graça, não temos mais na lei, a lei é coisa de judeu. Ah, é? Então tá bom, vamos lá. Se a lei é coisa de judeu, então não matarás. O que a gente faz com isso? Joga fora? É a lei de Deus. Joga fora? Ah não, agora eu estou na graça. Então quem está na graça pode matar? Quem está na graça pode trair? Porque fala lá para você não trair? Fala lá para você não roubar? Quer dizer que quem está na graça não vai respeitar mais a lei? Como é que é isso? Não. Tem uma palavra para quem está fora da lei: iniquidade. Quando nós somos salvos por Deus, quando a graça de Deus nos alcança, Ele nos fortalece para seguir a lei. Eu, naquela época que eu falei para vocês lá, eu enchia a cara e dirigia bêbado. Eu era um fora da lei, porque a lei de trânsito diz para eu não beber se for dirigir. Eu era um iníquo. Quando a graça de Deus me restaurou, eu não fiquei mais bêbado para dirigir. Porque eu sei que eu estava sendo fora da lei. Quem é restaurado pela graça, a primeira coisa que faz é seguir a lei de Deus. Que nos ensina, que nos restaura, que diz para onde caminharmos, que diz para nós termos sabedoria de frearmos, que segura uma palavra de maldição que vai sair da nossa boca, nos dá o autocontrole, que é um fruto do Espírito. Na hora que a ira vem tomar seu coração, vem o Espírito Santo e fala: conta até 10, meu irmão. Conta até 10. Aí você para, respira, conta até 10. Teve um homem na Bíblia, Jacó, que se chamava enganador. Olha só onde é que está lá. Gênesis 32, 28. Então disse, você, Deus falando para ele, você não vai mais chamar Jacó, porque Jacó era enganador, mas Israel. E o que significa Israel? Israel é um acróstico. Cada palavra, cada letra de Israel significa alguma coisa, e o que diz é o que eu vou falar agora. Pois como príncipe lutaste contra Deus e com os homens, e prevalecesse. Por que ele lutou com Deus? Ele lutou com Deus porque ele estava revoltado, não queria saber de Deus? Não. Ele se agarrou a Deus e falou: você só sai daqui depois que me abençoar. Você só sai daqui depois que mudar a minha história. Você só sai daqui depois que restaurar o tanto de iniquidade que eu fiz na minha vida. Ele lutou com Deus. Ele não deixou Deus sair da pena enquanto não restaurasse ele. E às vezes, meus irmãos, nós temos que fazer isso.
Nós temos que nos agarrar a Deus com todas as forças e falar para Ele: o Senhor não sai da minha casa, o Senhor não sai da minha vida. Eu posso perder o que for, posso perder carro, posso perder o que for, mas o Senhor não sai da minha vida. Jacó fez isso. E Deus se manteve com ele. Mudou o nome dele, chamou Israel. E de Israel nasceu Cristo. Cristo nos alcançou e hoje nós estamos aqui testemunhando dele na nossa vida. Vocês são Jacó, eu fui um Jacó também. Me agarrei a Deus, falei: opa, peraí, não sai não. Onde o Senhor for, eu estou junto. Agarradinho aí. Posso até me complicar em alguma coisa, falar alguma coisa que ainda não devo, porque eu também estou aprendendo, estou sendo restaurado. Mas eu sei que se tem um lugar que eu quero viver, é debaixo das asas do meu Criador. Para concluir, meus irmãos, nós só temos uma forma de viver a vida, que é negando a nós mesmos. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Sabe quem nos deu esse exemplo? Cristo. Cristo nos deu esse exemplo. Quando ele abriu mão de si próprio, da sua glória, que João falou lá atrás, veio aqui para a terra, ganhou uma forma humana e foi crucificado e morto pelos nossos pecados. Para mostrar, a partir do exemplo dele, que nós devemos abrir mão de tudo que nós queremos e nos colocarmos na presença de Deus, porque ele fez isso. Ele estava lá, no Monte das Oliveiras, um dia antes, aliás, no mesmo momento que ele ia ser preso logo na sequência, e ele suou sangue de pavor, porque Deus revelou a ele tudo que ele iria viver. A crucificação, a morte de cruz. Deus falou: foi para isso que você nasceu, desde o princípio do mundo. Que Cristo já andava crucificado nos céus desde o início da criação. Foi para isso que ele foi criado. Mas ele estava numa forma humana, como nós somos humanos. E se você visse diante de você que você seria preso, morto por um crime que não cometeu, ele suou sangue, mas ele diz: faça a tua vontade e não a minha, meu Pai. Quando vocês se sentirem nessa posição de Cristo, serem acusados por um crime que não cometeram, alguém apontando o dedo para alguma coisa que você tenha feito lá atrás antes de se converter, e falar: você não é digno de estar onde está, porque você matou, você roubou, você adulterou, você bebeu, você encheu a cara, você molestou pessoas. Quando alguém se levantar para você e falar isso, você diz assim, no seu interior: Senhor, é o Senhor que me justifica. Eu não sou nada sem o Senhor. Podem cuspir na minha cara, podem me crucificar pelo que eu fiz. Podem dizer que eu não mereço a presença de Deus na minha vida, mas é o Senhor que está dentro de mim, que me fortalece e diz para que eu nasci, qual o propósito de eu estar aqui nessa vida. E é o Senhor que vai me dar o livramento. E mesmo que eu venha a ser crucificado, eu vou ressuscitar no terceiro dia como Cristo ressuscitou. Porque essa é a promessa de Deus para nós. Um dia seremos todos ressuscitados e viveremos com Cristo aqui na terra para reinar com Ele. Esse é o propósito que está lá na frente nos aguardando. E nós temos aqui um ensaio, nós temos aqui um teste, nós temos aqui um treino. Tudo isso é um treino, meus irmãos, para algo muito maior que Deus quer fazer na sua vida aqui e agora, hoje, e que vai deixar um legado por muitos e muitos anos, por milhares de anos. Vão contar a história de vocês nas ruas de onde vocês vieram. E um dia, aquele homem que andava pelas ruas, que morava e comia lixo, esse homem foi restaurado. Hoje trabalha, restaurou sua casa, restaurou sua família, restaurou seu casamento, está, quem sabe, até gerando empregos. É isso que Deus tem para você. Graças a Deus. E para encerrar, eu sempre cito
Jeremias 31, 33, que diz o seguinte: a aliança que farei com a casa de Israel, e nós somos todos descendentes de Israel, como eu falei agora há pouco. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós somos um povo de Deus. Fomos circuncidados no coração, como Paulo diz, pela presença de Deus na nossa vida. E nós somos chamados povo de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. O que é essa menina dos olhos de Deus? Se você olhar uma pessoa olhando para distante, assim, vendo alguém caminhando, você vai ver o reflexo daquela pessoa ao longe, pequenininho, refletido nos olhos de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós ganhamos estatura. Nós estávamos no barro, no lixo, e ganhamos estatura. Estamos sentados aqui, dignamente vestidos. Estamos sentados aqui testemunhando, trabalhando, acordando, lutando, vivendo, vencendo em Cristo. Aleluia. Graças a Deus. É por isso que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós crescemos no olhar dele. E em João 17, 21 diz o seguinte: para que todos sejam um como tu, ó Pai. Cristo falando, na sua última oração, depois ele ia ser preso e morto. Ressuscitado depois. O és em mim, e eu em ti, que também eles, Cristo falando aquelas pessoas que lá estavam com ele, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai crer quando nós, independente das nossas denominações, sejamos simplesmente cristãos. Independente das nossas denominações. Porque essa é a unidade que tem Cristo orando por nós aqui. Sejam um, porque o mundo vai crer. Meus irmãos, fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe e guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês, que o Senhor ponha em vocês a paz. E a paz é muito mais do que o shalom é muito mais do que a paz. O shalom é a prosperidade. O shalom é você estar contente com o que Deus está te entregando. Não é ter muito nem pouco, mas ter o suficiente, o necessário, para aquilo que você precisa no momento que você está vivendo. O shalom esteja com vocês. Em nome de Jesus o Messias. Amém. Amém.